Planeta Terra chamando, Gazeta Esportiva chegou para a alegria dos palmeirenses, para a tristeza dos São Paulinos. Vamos falar muito do clássico de ontem com essa dupla. Revelação da Faculdade Casper Líbero, José Paz e Marcelo Bazejo! Chegamos! Ó, trio Casper aqui, verdade, hein? Trio Casper. Muito bom, olha, a gente vai mostrar o que rolou em campo ontem. Vamos mostrar aqui os bastidores do Choque Rei, toda a repercussão, as polêmicas. A gente vai tentar entender o que aconteceu. Se é que os meninos têm explicação aqui pra vocês, tá certo? Essa é a primeira parte. Os corintianos também têm motivos pra sorrir e vão ver logo mais como que foi a vitória na Arena Pantanal, 1-0, mas enfim, ganhou, né? 3 pontinhos, olha que maravilha. E quem ainda entra em campo hoje é o Santos. Marina Buffon já está na Vila Belmiro acompanhando a chegada da torcida. O programa de hoje tá recheado, tá daquele jeito, certo, Bazejo? É isso aí. Preparado para voar na nave? Preparadinho, vou até botar o cinto aqui agora então. Apertem Bora. os cintos, o piloto sumiu, a gente volta depois da gente. Agora a gente desce a serra, contato imediato de 2º grau com Marina Buffon. Tem jogo decisivo do Peixe na luta contra o rebaixamento, né, Má? Boa noite pra você. Chega mais com a provável escalação do Santos pra gente. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesta quinta-feira no Gazeta Esportiva. Pois é, a gente desceu a serra, pegou um pouco de neblina, um pouco de chuva. Tá chuviscando um pouquinho aqui ainda em Santos, mas o jogo, que é só às 9h30, não tem previsão de chuva para o momento do jogo, né? Santos e Coritiba. O Coritiba que virtualmente já está rebaixado, menos de 1% de chance de permanecer na Série A. E o Santos buscando a sua recuperação aí, depois do 7-1 que sofreu no último domingo lá no estádio do Beira-Rio. Lembrando, o Vasco, que é o primeiro da zona de rebaixamento, entra em campo daqui a pouquinho, às 7 horas. Então o Peixe vai jogar já sabendo o resultado do Cruz Maltino. Então o Santos busca aí, né, essa recuperação, não só da rodada passada, mas também na tabela, ainda que não consiga sair da zona do rebaixamento, independendo aí do resultado do Vasco, mas teve também a derrota do Goiás ontem. A gente tem os retornos do João Paulo no gol, do Jean Lucas no meio e do Soteldo, que estavam suspensos na rodada passada. Então, uma provável escalação do Santos é a seguinte: João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô, Lucas Braga, Tomás Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevson, e na frente Soteldo e Marcos Leonardo. Lembrando, Marcos Leonardo está pendurado e o próximo jogo do Santos é no domingo contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Então é importante também pensar por esse lado, né? Não pode ser amarelado no jogo de hoje. O Santos, que é o 18º colocado, tem 30 pontos em 28 jogos. É realmente uma pontuação bastante baixa. E antes de voltar aí para você, só vou mostrar um pouquinho como é que tá a movimentação aqui. A gente tem um pessoal aqui já comendo um pouquinho para estar bem alimentado aí antes do jogo. E do outro lado aqui também a gente tem o pessoal já se preparando para esperar a chegada do ônibus, que deve chegar por volta das 7h15, 7h30 aqui no entorno da Vila Belmiro, que vendeu todos os ingressos, os 11 mil ingressos para o jogo de hoje, naquele apoio que a gente falou, que a torcida está fechada com o Santos. Santos que luta contra o rebaixamento, primeiro rebaixamento da história. Mas é isso, tá bom? Me volto com vocês aí. Se de repente o ônibus chegar antes, eu chamo vocês. Valeu, Má, brigadão, é isso. Bom, hoje é um dia muito importante para o Santos, que tem que ganhar ou ganhar, é mais ou menos isso, não é? Importantíssimo o dia de hoje, né, Michele? A gente tá vendo a escalação, o campinho, e é importante ressaltar isso que a Má disse aí, tem retornos importantes, né, Bacejo? O técnico Marcelo Fernandes, o João Paulo no gol, tem aí o Soteldo voltando também, o Jean Lucas, esses três não atuaram no desastre que aconteceu lá no Beira-Rio, o 7-1, e são peças importantíssimas. O Santos, o jogo de hoje, Michele, tem que ganhar. É contra o Coritiba, um dos piores times do campeonato. É um confronto mais do que direto. O Vasco pega agora, daqui a pouquinho, o Inter. É um jogo difícil, mas também ali um confronto de dois times que estão na parte de baixo da tabela. Então o Santos tem que ganhar, mas tem que, de qualquer jeito, sair com 0-0 lá da Vila. Porque no final de semana agora, vai ter Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Então, uma sequência fortíssima, Bacete. Não, sem dúvida. E esses retornos que a Marina citou e você também citou agora, são retornos importantíssimos, porque a gente está falando de jogadores que, ao meu ver, têm potencial, por exemplo, para jogar na Europa.
O Jean Lucas estava lá, Sim. Soteldo, jogador de seleção, importantíssimo, E que protagonista. mudam muito a equipe Muda quando o estão patamar, jogando, né? muda o patamar. E a gente tá falando de uma final de campeonato. Hoje, o jogo do Santos é uma final de O campeonato. que aí se perder? Aí eu acho que já começa, o caixão já começa a fechar. Michele, O caixão se já perder começa a hoje fechar. complica Não muito, devia ter feito essa pergunta. porque o Santos ele vai ter aí, né, os jogos restantes, mas sabendo que perdeu para um time que é um adversário direto e que é um adversário que tá pior que ele. Então vai mexer muito mais com o mental que já tá um pouco abalado do 7-1. Agora, uma coisa boa é que o Santos, ele meio que ainda só depende dele. Por quê? O Santos, ele vence, se vencer hoje o Coritiba, o próximo jogo é contra o Corinthians. Se vence o Corinthians, o Santos ultrapassa o Corinthians pelo número de vitórias. Sim, é. Iguala em número de pontos, mas supera o Corinthians em número de vitórias. Então, por enquanto, o Santos tá dependendo só dele. Agora, esse é o grande problema, o Santos depender só dele. E a próxima rodada vai colocar os 4, vai colocar Vasco contra Goiás e Corinthians contra Santos. Então vai ser todo mundo ali no bolo, vai ser um Deus nos acude. Ei, você aí de casa, já votou no Troféu Mesa Redonda? Nossa produção está esperando o seu voto. Acesse troféumesaredonda.com.br, deixe sua opinião. Você pode ser um dos escolhidos para assistir de pertinho a gravação e ainda tentar ganhar uma camisa oficial do seu time. Acesse o site, vote, participe do concurso cultural. No final da votação, siga todas as instruções para participar e tentar vir aqui no dia da gravação. São 20 anos do Oscar do futebol brasileiro. Bom, torcedor palmeirense, eu sei que você tá ansioso, muito ansioso. Vamos falar coisa boa. Ei, Palmeiras, que maravilha. Você tá ansioso para ver a vitória por 5-0 fora o show de ontem, não é? Tá? Tá, não tá? Sabe quem tava lá ontem no Allianz Parque, acompanhou essa goleada de pertinho, em cima de São Paulo? José Paz. Então, bora conferir. Quem esperava um Palmeiras e São Paulo equilibrado no Allianz Parque, esperou errado. É vergonhoso? É. Não é digno de uma equipe como a nossa? Não. E a responsabilidade é muito maior do treinador. Eu assumo isso, não devia assumir. Acho que foi uma vitória justíssima. Ah, isso foi, Abel, isso você tá certinho, ó. De novo num esquema com 3 zagueiros, assim como na partida contra o Coritiba, o Palmeiras até que saiu na frente no placar com esse gol do Richard Rios, mas o lance foi anulado por causa da posição de impedimento justamente do jogador do Verdão. Só que quando o Breno Lopes aproveitou esse passe preciso na medida do Mike, aí não teve jeito. Agora sim, 1-0 Palmeiras. O São Paulo teve a chance do empate com o de novo titular Rames Rodrigues. Mas a noite era mesmo dele, do Breno Lopes. Bolão do Richard Rios pro atacante e 2-0 no Allianz Parque. Quando a gente que é atacante, sempre é importante estar fazendo gol, né? E a gente se cobra muito por isso, então fico feliz pelos gols, mas mais importante ainda foi a vitória. O resultado ruim e com menos de 30 minutos de jogo fez com que o técnico Dorival Júnior mexesse no time ainda no primeiro tempo. Saiu o Gabriel Neves, titular na vaga do suspenso Pablo Maia, para a entrada do Rodrigo Nestor. Quem precisou ser substituído e também na primeira etapa com uma lesão na coxa foi o Lucas Moura. O Wellington Rato entrou no São Paulo. Quando a falta do Pablo Maia acontece, nós temos algumas dificuldades em relação à característica desse jogador que difere dos demais que nós temos na função. E foi exatamente o Wellington Rato o responsável por fazer esse pênalti aí, ó, em cima do Zé Rafael. O Piquerez correu pra bola e anotou o terceiro do Verdão ainda no primeiro tempo. No intervalo, o Dorival mexeu de novo no time. Dessa vez ele tirou o Rames Rodrigues do jogo e colocou o volante Jackson Mendes, que não atuava pelo São Paulo há 3 meses. Aos 15 da etapa final, o Rafinha recebeu o segundo cartão amarelo depois dessa entrada no Breno Lopes e foi expulso de campo. Inclusive, o primeiro cartão do Rafinha tinha sido aplicado exatamente por causa de um braço do lateral no rosto do próprio Breno Lopes. Com 1 a mais na partida, o já muito superior Palmeiras transformou o Choque Rei em goleada. O Marcos Rocha fez o 4º e o Piquerez o 5º. Esse aí, meu amigo, minha amiga, um golaço, aço. 5-0 Verdão e fim de papo.
Com esse resultado aqui no Allianz Parque, o São Paulo segue sem vencer como visitante no Campeonato Brasileiro desse ano. Agora são 6 empates e 8 derrotas. Já o Palmeiras continua brigando por uma vaga direta na Libertadores de 2024. O Verdão soma agora 50 pontos no Campeonato Brasileiro. Você vê que em todos os jogos dentro do Morumbi a nossa postura é completamente diferente. E às vezes foge até ao nosso entendimento aquilo que esteja acontecendo quando saímos do Morumbi. A árvore que dá mais frutos é aquela que nós mais batemos para cair. Umas vezes é preciso perder para depois encontrar as soluções, e eu fico acima de tudo contente porque tenho uma equipa com um espírito, uma mentalidade que eu gosto, resiliente e positiva, e isso é o que me interessa. O resto é só o resto. E aí, o que aconteceu com o São Paulo, minha gente? Porque dá para explicar? Olha, é difícil a gente explicar o que aconteceu, porque uma goleada de 5-0, duas equipes que sempre costumam travar duelos equilibrados, pau a hora da pau. Palmeiras, hora da São Paulo, e de repente você se deparar com uma vitória cachapante dessa, tudo bem, foi no Allianz Parque, mas assim, a gente está falando de uma partida em que o Allianz Parque não estava lotado. A torcida do Palmeiras estava com uma enorme desconfiança em relação a esse time, porque o Palmeiras não vinha jogando bem. A rixa entre a principal torcida organizada com a presidente Leila Pereira, mas ontem nada disso entrou em campo, muito pelo contrário. Eu acho que tudo isso que eu citei meio que serviu de combustível para o time comandado pelo técnico Abel Ferreira entrar tão ligado na partida, enquanto o São Paulo encarou o clássico como se fosse um jogo, ou talvez até um jogo treino no CT, um amistoso, porque o São Paulo se comportou de uma maneira muito estranha, assim. E eu acho que o Abel Ferreira tem muito mérito no esquema armado ontem. A gente acreditou que era com 3 zagueiros, mas aí logo que a bola começou a rolar, a gente viu que o Luan atuou como um primeiro volante. Isso, mais adiantado. Mais adiantado. E o Palmeiras teve muita liberdade pelo lado direito com o Mike, o Caio Paulista e o Michel Araújo não conseguiram encaixar a marcação. O Palmeiras aproveitou essa verdadeira avenida que tinha pelo lado direito do campo, lado esquerdo Mas quem do que São errou Paulo. do lado direito do campo do São Paulo? O Caio Paulista e o Michel Araújo, porque o Michel Araújo ele vinha mais pro meio para fechar o meio e deixava aberto a lateral. O Mike se mandou e esse esquema fez com que tanto o Mike como o Piquerez pudessem ir mais pro ataque. Prova disso é que o Piquerez fez 2 gols, o Mike deu assistência, foi importantíssimo. O gol do Richard Rios foi anulado, só que poucos minutos depois o Palmeiras abriu o placar com a mesma jogada pelo lado direito. Não resolveram o São problema. Paulo estava perdido, não conseguiu encaixar a marcação e assim, erros técnicos, falta de intensidade na marcação. Eu acho que o São Paulo sentiu muito a falta do Pablo Maia, que é o pitbull no meio-campo da equipe. O Caleri. E o Gabriel Neves foi substituído antes do intervalo pela falta de intensidade, pela falta de pegada, não conseguiu marcar, não conseguiu jogar. Então... Tá de férias já o São Paulo. Então, esse foi o problema, Michel. Você falou tudo, você Tá de matou. O férias. São Paulo entrou de férias nesse jogo, gente. Um absurdo que o São Paulo fez com o torcedor São Paulino ontem. Perdeu um clássico, é normal, acontece agora de 5. O São Paulo, agora eu falei igual o Jorge Jesus, mas 5? Com fraturas? Gente, não pode isso, cara. O São Paulo não é porque ganhou a Copa do Brasil que vai largar. Não pode largar desse jeito. E ainda perdeu o Lucas. Perdeu o Lucas, lesionado, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. E assim, cara, você vai entrar num clássico contra o Palmeiras multicampeão, vários títulos em sequência nos últimos anos, sempre com fome para ganhar mais. O São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Copa Libertadores, não pode se acomodar porque ganhou um título. Tem que continuar jogando em alta intensidade. E a gente tá vendo o Rafinha aí, ó, depois que ele foi expulso, Michele, ele saiu dizendo, o Klaus é palmeirense, o árbitro. Ô Rafinha, pelo amor de Deus, cara, você é experiente, vivido, quase 40 anos de idade. Sabe, o jogador, Michele, ele tem que ser profissional. Profissional. Muitas vezes eu vejo jogador... Vai pôr a culpa no árbitro? Exatamente, muitas vezes eu vejo jogador, como foi o caso recente do Breno Lopes, por exemplo, respondendo torcida. Jogador não tem que fazer isso. Não tem que fazer o que o Rafinha fez, porque o jogador é profissional. É isso mesmo. Ele trabalha com isso, esse é o trabalho dele. O Rafinha não pode vir, depois que ele é expulso, e falar um negócio desse. Ele joga a culpa pro árbitro. O São Paulo perdeu de 5, gente, não perdeu de 1 nem 2. O Rafinha
Ele foi beneficiado pela Exato, arbitragem. era pra ele ter sido expulso no primeiro tempo. Ele agrediu o Breno Lopes de mão fechada. E o árbitro só deu cartão amarelo. Então, quer dizer, como é que faz? E não foi só o Rafinha. O Luciano entrou super esquentado, arrumou confusão. O Nestor chegou a discutir. Enfim, vários jogadores do São Paulo mostrando um desequilíbrio mental muito grande. Muito grande. Quem acompanhou atentamente o clássico de ontem foi nosso mestre Alberto Helena Júnior. Olhar de mestre para vocês. Oi, Miss Boca! Ontem à noite o Verdão juntou todas as suas desilusões recentes numa caixa preta e a atirou sobre o muro que separa a sua casa na Barra Funda do velho rival, o Tricolor. 5-0, meu! É placar histórico, sobretudo porque construído como se não houvesse adversário em campo. Beijos, amor! Beijos, amor, meu querido. Olha, a gente segue repercutindo por aqui a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo. Calma, a gente vai falar do gramado também, do Lucas Moura. Ao vivo, Alexandre Silvestre, em frente ao local do show Alviverde de ontem. Boa noite, Silver. Primeira pergunta. Você foi bem na prova de história da arte? É essa. A segunda pergunta, porque eu me preocupo com as pessoas que trabalham comigo. Segunda pergunta, a torcida palestrina quer saber o que mais você tem separado aí. Tá bom? Beijo. Cadê você? Tô aqui, Michele. Tô me escondendo aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Que atropelamento. Eu, Marcelo Baceggio, estamos feridos, com hematomas pelo corpo, Michele. Eu falo aqui da porta da sede social do Palmeiras, Rua Palestra Itália. Dá para mostrar aí, Wilton, movimentação aqui de carros na Rua Palestra Itália, na Zona Oeste, Reduto Palestrino. No início da semana tivemos protesto da Mancha Verde, da Tupi, de outras torcidas e torcedores aleatórios contra a Leila Pereira. Pressão para cima do Conselho, momento de crise do Palmeiras. E o que eu disse ontem aí no Mesa Redonda, aí no Gazeta Esportiva, perdão, ó, tô até grog, até agora estou grog. O que eu disse ontem aí, minha filha? Que o Palmeiras ia ganhar. E por que eu achava que o Palmeiras ia ganhar? Porque o Palmeiras estava muito pressionado, precisava dar uma resposta em todos os sentidos e encararia o jogo, o clássico, como uma decisão. E o São Paulo, depois de gastar toda a energia na Copa do Brasil, ganhar do Grêmio e dar uma aliviada em relação à zona de rebaixamento, poderia muito bem entrar relaxado, né, para cumprir tabela, e deu no que deu. Só não imaginava que seria de 5 a pancada aplicada pelo Palmeiras, a maior goleada da história do clássico, dessa grande rivalidade histórica entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras que vivia uma profunda depressão, que teve início ali semanas atrás, quando o Palmeiras perdeu para o Boca na Libertadores, sendo eliminado na semifinal, aqui mesmo, no Allianz Parque. De lá para cá, foi difícil levantar a cabeça. O Abel Ferreira reconhece isso e fala dessa linha do tempo, como o Palmeiras conseguiu dar a volta por cima, mas foi difícil. A verdade é que depois do jogo do Boca tivemos uma quebra muito grande, porque, na minha opinião, produzimos o suficiente, mais do que hoje, por exemplo, na segunda parte contra o Boca. Infelizmente não conseguimos, só fizemos um golo. Fizemos inclusive mais remates do que hoje, mas o futebol tem destas coisas. Foi uma eliminatória difícil, depois, 2 dias depois, com pouco tempo de recuperação, jogámos contra o Santos. Na minha opinião, também um resultado que não foi justo, volto a dizer, pela primeira parte que fizemos, pelo número de oportunidades que falhamos, e o nosso adversário com 3, 4 remates conseguiu fazer 2 golos, ganhou. Isso de facto deixou-nos animicamente difíceis. Foi uma equipa, e é uma equipa que começou o ano a ganhar, e isto é um ano longo, desgastante, mas é isto, esta equipa é resiliente. Palmeiras está devidamente reabilitado no Brasileirão, ganhou do Coritiba fora na rodada, 2 rodadas para trás, né? 2-0, se não me engano, foi isso. Agora meteu 5 no São Paulo aqui em casa. Tem jogo no Allianz Parque na sequência, consolidado no G4.
né? As coisas vão caminhando para uma classificação direta para a Libertadores e eu devo passar de ano na prova de história, na matéria de história da arte, Michele, porque eu acho que eu fui bem na prova ontem. Já eu volto com mais Palmeiras, hein, projetando o confronto contra o Bahia, que segue ameaçado pelo rebaixamento. É isso que a gente ia perguntar, Silvestre. Quem foi pior, o São Paulo ontem ou você na prova? Mas acho que foi o São Paulo então, né? Foi o São Paulo, né, Silver? Eu fui bem na prova. Eu acho que eu tirei uns 8. Ô, Jorge Paulino, pega leve. Esse professor, ele é fantástico, mas ele mete uma pressão na hora da prova que você não acredita, Michele. Você conhece, né? É, aqui, ó, o nosso auxiliar, aqui o Melchior, pegou DP de Jorge Paulino, né? Mas ele é maravilhoso, que professor espetacular. Mas ele toca o terror na garotada dentro da aula. Ai, quero assistir a aula dele. Acho que ia ser meu professor preferido. O Silvestre, ele foi bem nessa prova porque contar a história e fazer arte é com ele mesmo, né? É Então, verdade. não precisa de muito E o pra tirar professor é nota. palmeirense, tá feliz, tá de bom humor, então tá tudo Ah, certo. é tão bom, né, a gente estudar. Bom, e aí o Palmeiras? Olha, a gente percebeu uma coisa ontem no jogo, que essa pressão toda de fora Fez bem pro Palmeiras. fez bem, não afetou a equipe. Ah, o Palmeiras é um time acostumadíssimo, né, Michele? Com pressão, por resultados, é um time que tem um orçamento muito grande, então vem ganhando nos últimos tempos, aí, nos últimos anos, muitos títulos. E esse elenco do Abel, ele psicologicamente é muito bem trabalhado pelo técnico português, então assim, eles sabem lidar com esse tipo de pressão. O Palmeiras não vinha jogando bem, o Abel sabe disso, ele já externou isso, e agora ele acha um jeito diferente do time jogar, né, com 3 zagueiros, o Luan um pouco mais adiantado, dá certo contra o Coritiba e dá muito certo contra o São Paulo. Então, assim, o Abel precisava achar esse jeito diferente do Palmeiras jogar, até para motivar um pouquinho mais os jogadores, para os jogadores entrarem num outro ritmo e começarem a ganhar de novo, porque era isso que a torcida estava cobrando. E aos pouquinhos o Abel vai conseguindo achar esse jeito diferente para o Palmeiras, que é um time fortíssimo, um dos melhores times do Brasil, não um dos melhores elencos, e para o Palmeiras continuar ganhando aí muitos títulos ainda, né, Bacete? Ah, eu tiro meu chapéu pro Abel Ferreira e para toda a gestão do Palmeiras, porque depois da eliminação na Libertadores, muita gente questionou as escolhas do Abel Ferreira, disseram que o Palmeiras tinha que ter entrado em campo com a escalação usada no segundo tempo, aí o Palmeiras enfrenta o Santos com essa escalação que todo mundo pediu e perde. E o Abel Ferreira sempre muito convicto de suas escolhas, independentemente das críticas, independentemente da pressão ou dos resultados. E foi exatamente isso que ele relatou ontem na coletiva. Vocês pediram tal escalação, eu coloquei, o Palmeiras perdeu. Hoje eu montei um esquema diferente, fui lá e ganhei do São Paulo, fui lá e ganhei do Coritiba. Enfim, ele sabe o que faz. Então, gente, deixa o homem trabalhar. É um dos melhores que nós temos hoje no futebol brasileiro. Está fazendo história no Palmeiras, talvez seja o maior treinador da história do clube, então a torcida tem que ser um pouquinho menos corneta. É ranheta, mas é bom, Ô, diretor, ontem a gente fez o que é melhor aqui e deu que o Dorival Júnior era melhor que o Abel Ferreira e deu que o São Paulo era melhor que o Palmeiras, não? Não. Hoje o Abel Ferreira Agora, hoje é melhor tudo, que o Dorival. Hoje. Se a gente fizer o que é melhor hoje. E sabe por que eu acho que é tudo, melhor? hein? Porque eu acho que o elenco do São Paulo hoje é um elenco mais robusto, mais completo do que o elenco do Palmeiras e mesmo assim o Abel Ferreira consegue fazer com que o Palmeiras seja superior ao São Paulo. Mas o time do Palmeiras, mais encaixado. os 11, o time do Palmeiras é melhor. Agora, o elenco do São Paulo eu acho melhor do que o do Palmeiras. Não. Elenco, não o time. Elenco. Ai, confusão. O Dorival olha pro banco, ele tem mais opções. 5-0. Cara, eu não acho. Tem um assunto que tá... Não acha, Zé? Não. Eu acho que falta muita coisa nesse elenco do São Paulo aí. Pra Libertadores do ano que vem vai ter que reforçar bem. Nossa, eu bem. Ó, mas a gente reforça que o São Paulo ontem não teve Arboleda, não teve Caleri, não teve Pablo Maia, não teve Luan, não teve Tudo Igor bem, mas se Vinícius, não joga o Pablo Galopo. Maia, não tem um reserva. É, muita gente tava fora. O diretor tá falando o diretor aqui nas já minhas tá orelhas. me dando bronca. Deixa eu seguir. Tem um assunto que tá viralizando e gerando muito debate, inclusive no nosso grupo aqui do WhatsApp. Nosso grupo tá bombando, gente. Vamos assistir agora a declaração do técnico Dorival Júnior sobre o gramado do Allianz Parque. Pode rodar. Eu acho que é muito desigual você jogar num gramado normal, natural, para um gramado como esse. Hoje, na Holanda, gramados assim sintéticos estão proibidos. Eu acho que alguma coisa de negativo eles perceberam para que não aprovem um tipo de gramado como esse. Agora, se foi aceito, está dentro da competição, eu não tenho que falar nada.
Apenas é lamentável porque o próprio São Paulo teve vários jogadores aqui com algumas lesões precipitadas, talvez não sabemos se pelo gramado ou pelo momento de cada atleta. É muito difícil também de se afirmar nesse sentido. E aí, gente, essa questão do gramado? O gramado do Palmeiras, então, ele é totalmente sintético, não é misto? Não, totalmente. O do Corinthians é misto. Do Corinthians é misto, mas o do Palmeiras ele é totalmente sintético. Agora, Dorival, eu sou um profundo admirador do seu trabalho, você é uma pessoa maravilhosa, um profissional maravilhoso. Agora, a diferença entre gramado sintético e gramado natural, ela existe, todos nós sabemos, mas é uma diferença para perder de 5-0? Então, mas aí eu queria até colocar uma coisa. A pergunta que foi feita para o Dorival, pelo nosso querido Zé Edgar, lá do GE, que trabalhou aqui na Gazeta Esportiva, estudou comigo na Casper, foi em relação a lesões no gramado sintético. Se ele achava que tinha uma coincidência, porque o São Paulo teve o Galopo machucado, aí no Allianz, o Ferrarese, o Arboleta, tem vários jogadores que se machucaram aí. Só que a do Lucas é muscular, a lesão do Lucas. O Lucas foi o 5º jogador do São Paulo lesionado no gramado do Allianz Parque só nesse ano. Só que o Galopo e o Ferrarese são lesões diferentes, são lesões ligamentares de joelho. O pé travou e o joelho rompeu. O Wellington também. O Lucas não, é uma lesão muscular. Você vê que ele tá correndo, sente a coxa e acabou, estourou. Aí beleza, não teve nada a ver com o gramado, a lesão do Lucas. Hein, vai ver que não teve nada a ver com o gramado. Então assim, o Lucas inclusive teve estiramentos na coxa, né, Bacete? Vai ficar aí uns 20 dias fora. E essa lesão, Michele, ela não tem relação com a grama sintética. Agora, o Dorival, ele já responde para uma outra questão, falando um pouquinho, uma coisa mais ampla, né, sobre jogar em grama sintética ou não. O gramado natural, né, Bacete, a maioria dos jogadores, para não dizer todos, prefere a grama natural. Diz que não dá para jogar uma grama sintética. O Morumbi é. Agora, não tem nada a ver você ter tomado de 5 porque foi na grama sintética, porque aí mesmo o próprio São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Assim, a gente que tava lá, né, Zé? A gente viu que, assim, o São Paulo, sempre que joga lá no Allianz Parque, ele tem uma dificuldade maior para dominar a bola, o passe sai mais forte do que deveria, a bola escapa mais, justamente porque o São Paulo não tem essa... habilidade. Não tá acostumado. Mas pode montar um campo sintético para também treinar, não é? O Palmeiras tem no seu CT um campo sintético idêntico ao que ele joga no Allianz Parque e tem um campo natural. O Palmeiras está preparado para encarar qualquer tipo de superfície. Tem que ser isso, tem que se preparar. Porque... isso, o Lucas até vai ficar uns 20 dias fora aí por causa desse estiramento na coxa. Ainda bem que foi só isso. Não exatamente. Ainda bem que foi só isso, né, gente? Mano Menezes conquistou ontem a primeira vitória dele à frente do Corinthians! Quer saber como é que foi o triunfo alvinegro na Arena Pantanal? Fica de olho na tela! Corinthians! Com 4 mudanças no time titular, o Corinthians foi à Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá e conseguiu arrancar a primeira vitória sob o comando de Mano Menezes. E que vitória importante, hein? No primeiro tempo, o Timão levou alguns sustos, e não foram poucos não, viu? É bem verdade também que o Alvinegro esteve muito perto de abrir o placar antes do intervalo. Oportunidade para isso não faltou. O sofrimento e a tensão só foram aliviados aos 31 minutos do segundo tempo. Matias Rojas cobrou falta. Gil, de novo ele, ganhou no alto. E dessa vez, Romero foi quem apareceu para completar pro gol. 1-0 Coringão. Antes dele cobrar aquela falta ali, eu falei para ele para bater em direção ao gol, que nós íamos conseguir, não só eu, mas tinha o Lucas também, o próprio Yuri dentro da área, o Bruno Mendes também. O Gil sabe que ele ganha esse tipo de jogada, né? A gente tenta sempre terminar a jogada, é bom. Sobrou aí para mim, muito feliz de fazer gol. Nos acréscimos, Matias Rojas teve tudo para marcar seu primeiro gol pelo Corinthians e deixar a situação mais tranquila. Mas o paraguaio chutou em cima de Walter, ex-goleiro do Timão. Mesmo assim, o Corinthians voltou a vencer fora de casa após 3 meses e meio e deixou a zona do rebaixamento um pouquinho mais longe. Nós deixamos 2 pontos em casa no final de semana e viemos necessitando demais dessa vitória. Acho que a equipe se entregou desde o começo, muito concentrado, né, sabendo que precisava do resultado. Não adianta ficar pensando, projetando, o próximo jogo é o mais importante, tem que ser jogo da nossa vida, continuar sendo. Obrigado, agradecer a torcida, a fiel torcida, hoje se fez presente, ajudou, apoiou todos os jogos. Muitas vezes as pessoas se pegam, que
como fica a cobrança da torcida. É normal, as coisas não vão bem, a torcida tem o jeito de cobrar, porque todo jogo a torcida está lá apoiando e nos ajudando. Então a gente sai feliz com essa vitória. Boa, Cássio, que beleza. Olha só, o alívio deve ter tomado conta dos bastidores do Corinthians depois do jogo, não é mesmo? Claro que tomou, mas tomou conta dos corintianos todos. Quem vai dar os detalhes pra gente é o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Você tá vivão aí? O Cássio tá vivão lá, você viu o Cássio vivão? Corinthians tá mais vivo agora, Salazar? Olha, Michele, tá mais aliviado, isso a gente pode falar. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Corinthians venceu o Cuiabá, como vocês estão comentando aí, uma vitória importantíssima, fundamental, e não é uma vitória qualquer. Além do time ter ali aberto 6 pontos de vantagem, pelo menos por enquanto Santos e Vasco não entram em campo nessa rodada, o Corinthians já tem pelo menos 6 pontos de vantagem sobre esses dois times que abrem a zona de rebaixamento nesse momento, né? Dá aquela aliviada depois da frustração do empate contra o América dentro da Neoquímica Arena, mas eu trouxe alguns números para a gente ter aqui uma noção real do que representa essa vitória, do que representou essa vitória ontem lá na Arena Pantanal. Dá uma olhada, Michele. O Corinthians voltou a vencer um jogo depois de 6 partidas. Foram 4 empates e 2 derrotas nesse período. O Corinthians voltou a não tomar gol depois de 6 jogos também. Os últimos 6 jogos aí para trás, o Corinthians tomou gol em todos eles. E agora, até que enfim, o Corinthians conseguiu um jogo sem levar gol. Voltou a vencer fora de casa depois de 99 dias. Estamos falando aí de 10 partidas consecutivas como visitante sem nenhuma vitória. Enfim, voltou a vencer ontem como visitante. Primeira vitória de Mano Menezes depois de 5 tropeços quando o treinador assumiu o comando, e dessa maneira então o Corinthians não corre risco de voltar ou de entrar na zona do rebaixamento nessa rodada. Pelo menos nessa rodada a gente já sabe que o Corinthians não corre esse risco. Ou seja, não foi uma vitória qualquer, como a gente tem falado por aqui, foi uma vitória realmente importante e simbólica nessa tentativa do Corinthians de permanecer na Série A. E para isso, o Mano Menezes apostou nos veteranos, tão questionados, motivos de tantos debates. Será que tem que rejuvenescer muito mesmo esse elenco? Ontem, o Mano tirou muito da garotada, o Juan saiu do time, Moscardo saiu do time, enfim, ele tirou bastante gente para colocar 6 jogadores acima de 30 anos já no time titular, para começar a partida. E depois o técnico falou sobre essa decisão. Vamos ouvir. E a equipe tinha que ser madura para o jogo. Eu escolhi os jogadores, na sua maioria, os jogadores bem rodados, acostumados a passar por situações como essas, em momentos de pressão. Então saímos felizes daqui porque precisávamos vencer. Penso que entendemos como deveríamos jogar o jogo, nos mantivemos organizados na maior parte do tempo. É uma evolução natural, a gente, acredito eu, né? E com um mês de trabalho, com talvez aí 15 sessões de treinamento, é natural que a gente oscile, que de vez em quando as coisas ainda não funcionem tão bem. Mas também temos que saber que no momento da oscilação, temos que ser maduro como equipe. Os adversários vão ter seus momentos, né? Mas a gente tem que suportar como suportou hoje, que me deixa contente. Bom, resumindo, vitória importantíssima e muito graças aos veteranos do Corinthians. Eu acho que muita gente não esperava nem que os veteranos fossem ajudar desse jeito e nem que o Corinthians fosse vencer o Cuiabá lá na Arena Pantanal, mas acabou que os dois se coincidiram nesse resultado. Passo a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto para a gente falar do futuro do Corinthians. Mas assim, ganhou, perfeito, tinha que ganhar e agora tem que continuar ganhando. Tem que continuar mantendo isso daí, uns empatezinhos. Michele, né? mais importante ontem do que o desempenho era vencer. O Corinthians tinha que ganhar de qualquer jeito porque deixou 2 pontos aqui na Neoquímica Arena, como o Salazar falou. Tipo o Santos hoje, tem que ganhar. Exatamente, a mesma história para o Santos hoje. Agora, o Mano Menezes eu já vejo uma melhora assim discreta no time em relação à equipe quando era comandada pelo professor Vanderlei Luxemburgo. Tenho visto um pouquinho mais de aproximação, os jogadores jogando mais juntos. Agora, é claro que ele não vai fazer milagre e em um mês esse time vai virar o Real Madrid. É óbvio que isso não vai acontecer. Aos pouquinhos, eu acredito que hoje o Mano Menezes pode fazer um trabalho melhor do que o Luxemburgo fez quando estava à frente do Corinthians.
Pro Corinthians agora é isso, é meio a zero, é 1-0, é vencer para não ir para a segunda divisão. E rapidinho, só para encerrar aqui da minha parte, diretor. Corinthians tem mais 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Se empatar todos, não cai. Olha, agora, depois dessa vitória do Corinthians, o que eu tô ansioso pro jogo contra o Santos, cara, esse fim de semana, que assim, vai ser uma final de campeonato clássico, os dois times brigando pra não cair. O Santos, sobretudo, se o Santos ganhar hoje, hein? Porque se o Santos ganhar hoje, aí a gente vai botar fogo no parquinho. Vai ser uma final ali. Porque aí o Santos ganhando do Corinthians, o Santos ultrapassa o Corinthians e o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento. Então, a situação segue muito complicada, a vitória é importantíssima pro time comandado pelo Mano Menezes. Foi muito bem, venceu, não importa se teve uma boa atuação ou mais uma vez teve um desempenho ruim, que na minha opinião foi mais uma vez um desempenho ruim, mas pelo menos somou os 3 pontos e está um pouquinho mais distante da zona de rebaixamento. Tá, chega a hora de conferir o que você ainda não viu do Choque Rei de ontem. Olho na tela para acompanhar um pouquinho dos bastidores da goleada do Palmeiras em cima do São Paulo com o Thiago Salazar. Muito provavelmente você já ouviu falar que o futebol é dinâmico. Essa é uma boa frase para explicar tanta alternância de emoções em tão pouco tempo. Quer ver esse exemplo? Olha o palmeirense, 1 hora antes do clássico contra o São Paulo, do lado de fora. Eu acho que o Palmeiras ganha de 1-0 do São Paulo. O São Paulo está mais com o pé no freio do que o Palmeiras. O Palmeiras ainda está atrás de alguma coisa, o São Paulo não quer mais nada. Então acho que o Palmeiras ganha de 1-0. Agora, dá uma olhada no tom da conversa dentro do Allianz Parque no intervalo do jogo. Te pegou de surpresa esse 3-0? Não, completamente normal. Eu acho que é um jogo, sabe, que nem qualquer outro. O Palmeiras vai amassar sempre. Mas não foi assim na Copa do Brasil, pô? Mas ali, sabe, o time não estava tão bem como está agora. A gente está voando, entendeu? Ontem, realmente, o Verdão voou alto e o tricolor não viu a cor da bola. O Zé Roberto ali, operando a câmera, flagrou o impedimento de Richard Rios. Mas o Palmeiras nem sentiu falta mesmo. Breno Lopes, que um dia mostrou o dedo para a torcida, dessa vez meteu 2 gols e fez as pazes de vez com a galera na hora de comemorar. Quis mostrar para eles ali que eu sou um jogador esforçado, que estou aqui para dar o meu melhor sempre e que eles possam confiar, assim como a gente confia neles quando eles estão do nosso lado, né? Fiquei feliz pelo gol, foi a comemoração para mostrar para eles ali que a gente, dentro de campo, está sempre querendo ganhar, sempre querendo ajudar o Palmeiras, né? E tenho certeza que eles também estão felizes e estão do nosso lado. Do outro lado, rolou climão quando o Gabriel Neves passou reto por Dorival Júnior depois de ser sacado antes mesmo do intervalo. 3-0 no primeiro tempo, você não esperava, vai? Claro que eu esperava, cara. Claro que eu esperava e eu acho que o segundo tempo vai duplicar. 3 vira, 6 acaba, Rafinha expulso. Cara chato, jogador, hein? E não é que o Rafinha foi expulso mesmo? Aí já viu. Se com 11 já estava difícil para o São Paulo, com 10 em campo o tricolor acabou passando vergonha. 5-0. E o Allianz Parque, que não estava assim tão cheio para o Choque Rei, festejou cantando e contando. Bom, e depois da goleada do Palmeiras para cima do São Paulo, só o técnico Dorival Júnior apareceu por aqui para atender a imprensa. Na zona mista, só vieram jogadores do Palmeiras. O que essa camisa nos exige, que nós possamos nos preparar para fazer o nosso melhor, e esses 2 jogos é o reflexo disso. E o Abel, vai melhor no banco ou nas cutucadas? Eu já disse, eu sei que todos vocês têm um quê de treinador dentro de vocês, não é? Querem ser todos treinadores, têm todas grandes ideias, não é? Gostam de escalar as equipas, os times, na vossa cabeça funciona sempre, não é? De contra o Boca devíamos ter jogado, mas nós jogámos na segunda parte contra o Boca como devíamos ter jogado segundo vocês, nós jogámos contra o Santos como devíamos ter jogado como vocês disseram e perdemos. É mais fácil estar com o microfone na mão e falar o que quer do que estar aqui.
Abel, cada um no seu quadrado, né? E todo mundo tem um pouco de técnico dentro de si. Você não sabe o que é ser treinador da seleção brasileira, que aí é o Brasil inteiro, mais de 200 milhões de pessoas querendo palpitar, né? Lembra o Gazzagallo falando? Vocês vão ter que me engolir. E tem que lidar com isso aí, Abel. Faz parte, poxa. Isso é o futebol, não é mesmo? Novo contato com o Silvestre no Allianz Parque. Não dá para ficar comemorando a goleada para sempre, né, Silveira? Agora já tem jogo no final de semana. O Abel precisa achar o substituto do Zé Rafael. Então, sem segredos, pode contar tudo pra gente. Quem escala o time é o professor, é o treinador Abel Ferreira, né, Michele? O Zé Rafael tomou cartão amarelo, terceiro suspenso, desfalque que pode fazer a diferença aí no jogo contra o Bahia, né? Porque o Fabinho é um garoto e deve ser o Fabinho o escolhido. É aquele camisa 5 ali, substituto do Zé Rafael, que nem 5 é, mas aprendeu a ser e tem feito muito bem esse papel. Então, na ausência do Zé Rafael, acredito que o Abel irá colocar o Fabinho e deve manter essa formação, essas peças, talvez ajuste um pouquinho o formato do time, o esquema tático, porque o adversário não será o São Paulo, e sim o Bahia. Bahia que está lutando ali para ficar longe da zona do rebaixamento, está a 4 pontos do Z4, tá ali pertinho, tem que tomar cuidado o Bahia, que respira por aparelhos aí e vive esse momento delicado. O Palmeiras, por sua vez, subiu para a terceira colocação, Michele. Vinha de uma sequência de derrotas, ganhou do Coritiba fora, do São Paulo em casa, subiu para o terceiro lugar, está no G4, 50 pontos, está a 9 do Botafogo. O Botafogo com um jogo a menos, porque a partida que seria realizada contra o Fortaleza foi adiada. O Botafogo recebe o Cuiabá no final de semana, né? Então pode ser que some os pontos aí, mas o Palmeiras joga contra o Bahia no sábado e depois, na quarta da semana que vem, dia 1º de novembro, teremos o confronto direto entre o Botafogo e o Verdão lá no Engenhão. Será que ainda dá para o Palmeiras, Michele? Beijo. Beijo, Alexandre Silvestre, para você. Voltamos a falar sobre Corinthians. Não, nada disso, já sei, diretor. Você falou, epa! Aqui, ó, epa! Palmeiras. O Palmeiras, Michele, quando eu vejo a tabela, o Botafogo tem um jogo a menos agora contra o Fortaleza, né? Com essa vitória, o Palmeiras foi a 50 pontos, tá a 9. Dá. Do Botafogo, gente. Dá ou não dá? Lógico que dá. Se não tivesse largado lá atrás... esse aqui, Ô, Marcelo, ó. se não tivesse largado, por exemplo, contra o Bragantino recentemente... Opa, faltava 6. Dava pra buscar? Faltava 6. Ah, gente, dava pra buscar sim. Ainda mais que esse jogo contra o Fortaleza, adiado aí do Botafogo, vai ser depois da final da Sul-Americana. Tem que ver se o Fortaleza vai estar meio São Paulo ali. Você entendeu? Meio se for campeão, porque se não for campeão vai ver com tudo pra tentar uma vaguinha também. Então tudo pode acontecer. O Palmeiras largou muito cedo o Brasileirão. Muito cedo. Mas a rodada foi muito boa pro Botafogo, né? O Red Bull Bragantino não conseguiu pontuar, o Flamengo também não conseguiu pontuar, o Palmeiras pontuou, mas o Botafogo segue com uma ampla vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Calma, é só perder 2, Palmeiras ganhar 2, ainda todo falta mundo 3. continuar meio ruim, aí ganha mais 1, aí o outro perde mais 1. Por que não? Por que não? Gente, tem que acreditar sempre, acreditar até o fim. Entendeu? A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. 99% de fé, Michele. O Botafogo também é brasileiro, mas e daí? Nós aqui é de São Paulo, diretor. Eu tenho que... Brasileiro não desiste. Vamos falar do Corinthians. Domingo tem clássico, Salazar. E o Mano já tá pensando no duelo com o Santos? Como é que tá, hein? É isso aí, Michele. Domingo tem clássico importantíssimo na Neoquímica Arena, Santos e Corinthians, a partir das 6h30 da noite. Eu e o nosso querido José Paz estaremos lá fazendo essa cobertura. Imperdível mesa redonda de domingo, hein? Já fica o convite aqui. Vamos mostrar todo esse pós-jogo para vocês. E o Mano Menezes já está de olho também nesse clássico. O Santos vai jogar daqui a pouquinho na Vila Belmiro contra o Curitiba. Neste momento, a 6 pontos do Corinthians. Pode ficar, então, a 3 pontos antes desse encontro, antes desse clássico. E o Mano Menezes não está esperando um Santos fechadinho atrás, não. Vamos ouvir o técnico do Timão. É um jogo diferente, o clássico, né? A grandeza das equipes, o histórico, a tradição, não permite ao Santos jogar para se defender, e nunca foi essa a característica do Santos, né? O DNA do Santos é exatamente o contrário, sempre foi uma equipe ofensiva. E você pode ser ofensivo com linha de 3, como ele fez em alguns dos últimos jogos, você projeta os alas, você pode
ser tão perigoso quanto com outra formação. Então não acredito que o Santos vá ir no nosso estádio para se defender. Eu acho que o Santos vai jogar porque sempre jogou e acredito num grande jogo entre as duas equipes mais uma vez. Bom, vocês podem comentar o que vocês acham que o Santos vai fazer na Neoquímica Arena, trazendo para o lado do Corinthians nesses últimos 3 jogos, então, empate com o Fluminense, empate com o América e vitória sobre o Cuiabá, 5 pontos conquistados, então, resultado que deu essa aliviada na situação do Corinthians, reparando que o Mano Menezes mudou a formação tática lá contra o Fluminense, manteve nos 3 jogos, mas foi alterando a escalação dentro dessa formação. Me parece que ele vai apostar nos veteranos para essa reta final. Estou com suspeita de repetição de escalação para o Clássico. E vocês? O que vocês pensam aí? Lembrando que o Corinthians agora faz 2 jogos seguidos dentro de casa. Pega o Santos no domingo e na quarta-feira pega o Atlético Paranaense. Ambos os jogos, então, na Neoquímica Arena. Será que há a chance do Corinthians disparar de vez e jogar para longe a chance de rebaixamento? Passo a bola para vocês, Mi. Em time que tá ganhando não se mexe. Então, pra mim, vai com os veteranos até perder. E o Mano Menezes, nessa coletiva, ele falou um negócio interessante. Ele disse assim, ó, quando você chega num time que tá ali mal, primeiro você tem que parar de perder, parar de tomar gol pra depois pensar em fazer. Acerta a casinha. Acerta a casinha, é o que ele tá fazendo. Agora, esse jogo contra o Santos, os dois vão precisar demais da vitória. Michele, esse jogo aí... É na Neoquímica. É na Neoquímica. Mais do que um clássico, vai ser assim um pega pra capar. Porque o negócio vai ser uma disputa, gente. Vocês não têm noção. Tá São bem dois mais legal de acompanhar os jogos da galera da parte Com de baixo certeza. da tabela do que os jogos da parte de cima. É porque o Bacelli começa a bater o desespero, velho. Bem mais é desesperador. É eu que tô ali embaixo, é um desespero, rapaz, pra sair dali, que você não sai. E esse jogo vai ser demais, cara. Vai ser muito legal de acompanhar lá na Neoquímica Arena. E eu acho que o Santos, o Mano tava até comentando aí, eu acho que o Santos vai dar uma esperadinha, viu? Vai o quê? Vai esperar um pouquinho. Mas o vai dar Santos tem aquela um precedente especulada. bom. Contra o Palmeiras, jogou na casa do adversário, não foi no Allianz, foi na Arena Barueri, mas majoritariamente com a torcida do Palmeiras, venceu. Por que não pode repetir a dose contra o Corinthians dentro da Arena? O Palmeiras tava naquela, fomos eliminados, meu Deus do céu, acabou o tava com a ano. cabeça cheia. Exato. O Corinthians não, já tá numa outra pegada. Paramos de Venceu perder venceu o Cuiabá de 1-0, tá em outra pegada. Não, mas Eu acho que o Corinthians tá mais psicologicamente, confiante do isso. que o Santos nesse momento. Mas aí o Corinthians pode ser traído por essa confiança aí, hein? Não sei mas não. tem que Os entrar caras com são confiança. experientes. Ai, gente, que coisa difícil, né? Vai, Brasil! Acabou. Gente, volta amanhã. Amanhã ainda tem programa. Amanhã ainda é sexta-feira, hein? Essa semana eu não sei pra vocês não, mas pra mim tá com uns 14 dias. Tchau, Bazejo. Tchau, Zé. Na sequência, notícias do Brasil e do mundo com o Jornal da Gazeta.